Vamos discutir agora ambientes de esquema. Seu negócio e seus dados evoluirão, né, ao longo da vida do seu pipeline de produção. É frequente, né, o caso de que, à medida que seus dados evoluem, seu esquema também vai evoluir. E como você está desenvolvendo seu código para lidar com as mudanças no esquema, você pode ter várias versões do seu esquema, né? Tudo ativo ao mesmo tempo. Você pode ter um esquema sendo usado para o desenvolvimento, um esquema em teste e outro esquema em produção, de fato, né? Então, ter controle de versão para os esquemas, assim como você faz para o seu código, ajuda a tornar isso algo gerenciável. Em alguns casos, você precisa, na verdade, ter esquemas diferentes para apoiar múltiplos cenários de treinamento e implantação em diferentes ambientes de dados, né? Por exemplo, você pode querer usar o mesmo modelo em um servidor, em um aplicativo móvel, mas imagine que uma característica em particular seja diferente nesses dois ambientes. Então, talvez seja o caso, por exemplo, em um caso seja um inteiro, um int, né? E na outra seja um float. E você precisa ter um esquema diferente para cada um para refletir essa diferença nos dados, né? E junto com isso, seus dados estão ainda evoluindo, né? Então, potencialmente, em todos os seus diferentes ambientes de dados ao mesmo tempo. Mas ao mesmo tempo, você também precisa verificar seus dados para problemas, anomalias, né? Então, esses esquemas são a parte fundamental nessa verificação, especialmente de anomalias. Então vamos olhar para um exemplo de como um esquema pode ajudá-lo, né, a detectar erros em seus dados de solicitação de serviço e por que várias versões do esquema podem ser importantes. Então, vamos começar inferindo um esquema de serviço, né, e vamos usar aí a validação de dados do TensorFlow, né, TensorFlow, o componente de validação de dados, né, para fazer isso, né? Então vamos gerar estatísticas para o conjunto de dados de serviço, né? Então vamos usar o TF-DV, né? TensorFlow Data Validation, para descobrir se há algum problema com esses dados e visualizar o resultado em um notebook, né? Um notebook Python, né? Então aqui a gente passa já o esquema dos dados e pede para ele inferir aí o tipo pelo esquema, né? Infer type from schema true. Então gera estatísticas, né? Passa os dados aí do CSV, né? E, e busca anomalias nesse caso, né? Então, se você observar, ele encontrou uma anomalia, né? O Data Validation relata que há anomalias nos dados de serviço. Uma vez que esse é um conjunto de dados que contém pedidos de predição, isso aqui não é uma surpresa. Por quê? Esse cover type, essa feature, na verdade é o rótulo, né? É a anotação. E quando você vai fazer a predição, você não tem a anotação de cara, é o que você quer, né? É um dado que não está anotado. Por quê? Porque o esquema está dizendo que esse dado, o cover type, seria necessário, é required, né? Ele era required no treinamento, mas não é no serviço, entende? E isso está sendo colocado como um erro, uma anomalia, né? Como a gente faz para resolver isso, né? Então, em cenários onde você precisa manter vários tipos dos mesmos esquemas, né, muitas vezes você precisa manter o ambiente de esquema. Isso é mais comumente verdade do que a diferença entre dados de treinamento e dados de serviço, né? O esquema também tem que acompanhar isso aí. Então você pode optar por personalizar seu esquema com base na situação em que você vai lidar. Nesse caso aqui, a configuração é manter dois esquemas. Um esquema para o treinamento, onde o rótulo é necessário, né? A anotação é necessária, e outro para o serviço, onde não teremos o rótulo. Então, o que é feito aí, né? O código para ambientes de esquemas múltiplos é bastante simples, como você pode ver. No mesmo esquema que a gente já tinha, no mesmo ambiente que a gente já tinha, a gente cria dois ambientes, um chamado training e outro chamado serving, né? E a gente modifica, simplesmente modifica
o ambiente removendo a característica, né, cover type, que na verdade é o alvo, né? Já sabemos que não teremos isso em serviço aí. Por fim, o código configura, né, um ambiente de serviço e usa para validar os dados do serviço. Aí agora já não vai ter mais anomalias encontradas, o esquema está correto. Então, o que a gente viu aí, né? Primeiro a gente discutiu como atualizar e fazer o ajuste do esquema, né, iterativamente, para adaptar os dados em evolução. E então a gente falou um pouco sobre confiabilidade, escalabilidade durante o ciclo de evolução dos dados. E em seguida, a gente viu alguns ambientes de esquema para lidar com anomalias nos dados de serviço.